Bom, as projeções têm apontado para uma alta da inflação brasileira neste e também no próximo ano. Às vésperas do Copom, o mercado vê um IPCA acima do teto já por 11 meses. E a piora das estimativas acontece em meio à guerra no Oriente Médio e uma crescente iniciativa de estímulos fiscais e parafiscais anunciadas por Brasília. A gente conversa sobre esse cenário com a economista-chefe da Lifetime, Marcela Kawauchi. Marcela, obrigado por estar aqui com a gente. Qual tua aposta para o Copom na próxima reunião do Copom e em que momento o ciclo de afrouxamento monetário vai ser interrompido? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Obrigada pelo convite. Bom, para a próxima reunião do Copom, a gente ainda tem muita coisa para acontecer. Por enquanto, o meu número ainda é de uma queda de 0,25, continuando o que o Banco Central tem feito ao longo desde o início desse ciclo de cortes em março. Mas é importante destacar que essa discussão em relação a uma parada no ciclo de corte de juros é uma discussão bastante relevante e há grande possibilidade disso acontecer. A gente tem quase que uma tempestade perfeita para a inflação. A gente tem, além dos novos problemas para o Banco Central, que são a inflação vinda do choque de commodities, um problema antigo continua incomodando, que é a inflação de serviços. E o dólar, que era o que estava ajudando nesse cenário tão adverso, parou de ajudar porque a gente teve uma volta ali do câmbio para o patamar de 5,20. Então, se isso se mantiver ao longo dessa semana, e a depender também do que vai ser divulgado, tanto de inflação ao consumidor aqui quanto lá fora, eu certamente vou mudar esse call para uma manutenção de juros na próxima reunião. De novo, continuo com 0,25, mas ali com um pezinho na manutenção, porque o trabalho do Banco Central está muito desafiador. Tomar uma decisão e comunicar, Marcela, intenções e planos de política monetária num ambiente tão incerto como esse, me parece ser um baita desafio. Num momento como esse, a literatura sugere ser mais cauteloso do que o normal e aí por isso a gente observa uma nuvem. Se tem uma tempestade perfeita para gerar inflação, também tem uma nuvem do mercado e dos agentes de mercado sendo mais cautelosos, porque no momento de incerteza o Banco Central tende a ser também mais cauteloso? Com certeza, especialmente quando a gente lembra que a gente está vivendo num ambiente de demanda interna aquecida, que muda a probabilidade de efeitos que são primários, né, ali que são relacionados diretamente com a guerra, serem repassados para o restante da economia, que a gente chama isso de efeitos de segunda ordem. É como se fossem efeitos indiretos da guerra chegando em preços que não tem nada a ver com combustíveis ou alimentação, por exemplo. Então, nesse ambiente de demanda interna mais aquecida, que aumenta o risco de efeitos de segunda ordem, e também numa economia tão indexada como a nossa, né, a gente tem ali a maioria dos contratos, por exemplo, indexando a inflação passada, né, as novas formas de repasse, né, os novos repasses, a gente pode ter uma bola de neve inflacionária que precisa ser contida via aumento de taxa de juros ou via taxa de juros maiores do que as antecipadas. Então, a prudência nesse momento é bastante recomendada, mas vale lembrar que o Banco Central já tem atuado com bastante prudência. Antes do início da guerra, o mercado tinha ali uma expectativa de corte de 50 pontos base, e o Banco Central deixou claro que ele foi para um corte de 0,25 porque ele já estava ali com essa sensação de dirigir na neblina, né, com pouca previsibilidade. Então, ele já tem sido prudente, e aí a discussão será que ele vai precisar ser ainda mais prudente por conta desses efeitos da guerra? E é claro que isso ganhou, né, essa probabilidade ganhou força a partir do que aconteceu, né, principalmente na semana passada, de demonstrações de economia americana mais aquecida, inflação também elevada, não só nos Estados Unidos, como também no Brasil, que acabam ali sendo limitadores importantes para o ciclo de queda de juros por aqui. Ótima lembrança, Marcela, ótima lembrança, porque
quando a gente começou esse ciclo, havia a expectativa de que a dose do remédio redução da taxa Selic seria de 0,5 ponto a cada movimento e não foi isso que a gente viu, ou seja, o Banco Central já estava sendo mais cauteloso do que muita gente esperava. Sobre os impactos da guerra, Marcela, já dá para dizer que o aumento do petróleo e dos derivados já está formando preço, já está gerando inflação numa segunda etapa, num segundo layer da economia, e aí produtos e serviços já começam a embutir esse custo mais elevado ou ainda não? Tem uma forma da gente medir isso que é pelo núcleo de inflação. Assim como nos Estados Unidos, a gente tem o CPI Core, né, que tira alimentação e combustíveis, eu fiz a mesma conta para o IPCA e para o IPCA 15. Por enquanto, o core da inflação continua mais ou menos no mesmo patamar pré-guerra. Um pouquinho pressionado, então tem ali quase que uma intenção de repasse, mas ela ainda não aconteceu com força. Então, o acompanhamento desse core vai ser bastante relevante. Agora, ainda que a gente não tenha esse repasse muito claro, por enquanto, existiu sim, no último dado do IPCA, o IPCA 15, né, referente a maio, um repique da inflação de serviços, mas ela, por enquanto, está sendo atribuída ao mercado de trabalho bastante aquecida e ao reaquecimento da economia no primeiro trimestre, nesse começo do segundo trimestre do ano. Então, por enquanto, o que me parece é que você tem, de novo, né, a demanda doméstica ali pressionando a inflação, e a questão das commodities. Agora, esses dois fatores podem se juntar para criar uma terceira pressão de inflação que tem a ver com esse repasse. Tudo isso a gente vai acabar vendo, por exemplo, no IPCA que vai sair essa semana. Vai ser bastante importante a gente olhar não só o número cheio, que, claro, traz, né, a sensação térmica do consumidor, mas principalmente esses detalhamentos, esses núcleos que vão dar para a gente essa indicação se há ou não os efeitos de segunda ordem. Legal. Marcela, você mencionou, né, a demanda doméstica e como o mercado de trabalho aquecido, medidas sendo anunciadas, tudo isso tem incentivado a inflação em serviços. Eu queria te ouvir um pouco sobre como esta série de medidas anunciadas por Brasília, recentemente a Solange Surur, do UBS, listou ali, dá quase 200 bilhões de reais em medidas, não necessariamente com efeito primário, né? Não é medida fiscal propriamente dita, mas temos ali, sei lá, incentivo para reforma de casas, então a linha de crédito de bancos públicos, o programa para compra de veículos para carros para transporte por aplicativo. O governo já anunciou que, diante do interesse e do sucesso dessa iniciativa, que sequer saiu, deve ter um programa também para comprar motos. Tudo isso já, de alguma maneira, já está embutido nas previsões da inflação, já contamina as expectativas para o IPCA de 27, por exemplo? Certamente já contamina a inflação. A gente já tinha, desde o começo do ano, essa parte meio que programada ali dentro das nossas projeções. Anos eleitorais são anos em que o incumbente se vê ali quase que tentado a aumentar o impulso à economia, seja via medidas fiscais, né, impulso direto para a economia, como também essas que você citou, as medidas parafiscais, por exemplo, de incentivo a crédito. Tudo isso deve trazer ali entre 1,5% e 2% do PIB a mais de dinheiro na economia, impulsionando a demanda. E aí você tem uma desarmonia entre a política monetária e a política fiscal. Enquanto a política monetária está tentando esfriar a economia para segurar a inflação, a política fiscal está fazendo o trabalho contrário de estimular a economia, que acaba gerando inflação de demanda ainda maior. E num momento, vamos destacar, que não é necessário, né? Essa medida seria bastante necessária se o Brasil tivesse, por exemplo, entrando numa recessão. Mas como a gente ainda tem um crescimento econômico bastante robusto e o mercado de trabalho sendo a principal pilar desse crescimento econômico, esse estímulo à demanda não é necessário nesse momento do ciclo econômico. E aí você tem, então, essa desarmonia que faz com que os juros tenham que ser ainda mais altos para tentar compensar esse estímulo aí vindo da demanda fiscal, né? Se a gente não tivesse esses estímulos
governamentais, provavelmente a gente já teria uma Selic mais próxima ali de 12%, 13% e não acima dos 14%, como que a gente está vendo. Muito bem, conversamos com Marcela Kawauchi, economista-chefe da Lifetime Investimentos, que nos ajudou a entender este chão, esse mapa cheio de bombas aí da inflação e pressão sobre o IPCA e como o Banco Central deve reagir a tudo isso. Marcela, obrigado pela conversa, ótima tarde. De fato, o Banco Central vai ter que enfrentar um campo minado aí, porque além de tudo que a gente falou, ainda tem o El Niño, né, no segundo Sem semestre, contar e isso. provavelmente vai colocar a inflação também ali de alimentos como foco para o Banco Central. Vamos ver o que Ótima vai lembrança. acontecer. Obrigada, Naka. Obrigadão, um beijo.